Bem-vindos a mais uma roda de conhecimento. Hoje estamos falando sobre o tema de orientações aos municípios que foram afetados pelo derramamento de óleo, que começou no litoral nordestino e agora já se espalha também pelo sudeste. Hoje comigo tenho o técnico de defesa civil da Confederação Nacional de Municípios, o Johnny Amorim, e também um convidado especial, o Kennedy Miranda, que é assessor de relações institucionais do município de Maragogi, para falar um pouco também sobre a situação de como que está lá do óleo no município. Então, assim, a Confederação Nacional de Municípios vem acompanhando esse tema e as áreas técnicas, principalmente de meio ambiente e defesa civil, nós produzimos uma nota técnica, né? Como vocês podem ver, já está disponível no site. É uma nota técnica falando sobre os impactos negativos de derramamento de óleo nos municípios, né? E que a gente está contabilizando quantos municípios foram afetados, quais foram os danos e prejuízos, além de vários outros impactos e principalmente também orientações, né, para os municípios que estão sofrendo com esse desastre, né? Então, assim, o desastre começou, as primeiras manchas, né, começaram a chegar cerca do dia 30 de agosto na Paraíba e desde então continuam se espalhando. Um levantamento do IBAMA já apontou que foram 675 localidades que chegou o óleo em 116 municípios, né, nos 9 estados do Nordeste e agora também no Espírito Santo. Com a chegada do óleo são causados vários impactos ambientais e também compromete a vida marinha, trazendo também impactos à atividade pesqueira e também até ao turismo. Mas vamos falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Até o dia 19 de novembro, já foram retiradas cerca de 450 toneladas de resíduo de óleo das praias do Nordeste. E é importante mencionar que os órgãos federais, estaduais e municipais estão muito atuantes na retirada desse material. Por ser um desastre que ocorre nos territórios marítimos de praia, a responsabilidade dele é principalmente da governo federal, né, a partir dos seus órgãos competentes, como o Ministério do Meio Ambiente, a Marinha, o IBAMA, o ICMBio. Mas as secretarias estaduais e municipais de Defesa Civil e Meio Ambiente também têm que atuar com ações de limpeza de praias e atendimento a comunidades atingidas. E durante todos esses meses, a gente pôde perceber que quem esteve na linha de frente, atuando na limpeza e na orientação à população sobre a questão do óleo, foram os municípios, né? As prefeituras, as secretarias municipais de meio ambiente, as defesas civis. Então, assim, foi um esforço conjunto e contínuo. Nós estivemos em contato com alguns municípios que foram afetados e por isso é importante a gente trazer algumas orientações sobre como proceder, né? A Marinha e o IBAMA estão com páginas oficiais nos seus sites, com cartilhas orientando como que deve ser feita a remoção do material, seja por maquinário, seja manual, seja de manguezal. E também existem algumas cartilhas do Ministério da Saúde sobre os riscos de toxicidade à população que tem contato direto com esse material e o que proceder nesses casos. É importante mencionar que esse é um desastre inédito, né, por não saber exatamente a fonte ou a quantidade de óleo que está sendo derramado e por isso a complexidade dele exige um pouco mais de conhecimento, né? Então, por exemplo, o óleo ele chega nas praias, a retirada a orientação é que seja retirado ao mesmo tempo que chegar, assim, bem imediato a resposta. Porém, tem que ter cuidado quando os óleos chegam à foz dos rios, pois eles podem comprometer até o abastecimento público de água dos municípios. E quando chegam a manguezais, é uma situação mais delicada ambientalmente, pois o ecossistema de manguezal é o ecossistema mais frágil e o óleo se mistura facilmente com os sedimentos encontrados nos manguezais. Então, é muito mais complicado realizar a limpeza dessas áreas, né? Então, assim, os impactos ambientais que esse desastre pode causar vão demorar realmente bastante tempo. Além disso, em relação ao turismo nos municípios, a CNM orienta que antes que seja cancelada qualquer reserva, entre em contato com as secretarias municipais de turismo dos municípios. A Confederação vai disponibilizar uma lista, né, com esses contatos para que vocês possam telefonar e aí, ao ligar as prefeituras, as secretarias de turismo, vocês vão conseguir se informar melhor sobre a condição de vulnerabilidade das praias, se está própria para comprar banho e enfim. Além disso, foram vistos muitos casos de fauna afetada pelo óleo, né? Já foram 141 animais
que foram recebidos, né, com manchas, com óleo neles. E o que a gente orienta é que, ao ser encontrado um animal desses nas suas praias, no seu município, entre em contato imediatamente com o IBAMA, né, com os órgãos ambientais mais próximos e informe o local que foi encontrado o animal, ponto de referência, qual é o animal, a condição dele, para que aí essa ação emergencial possa ser feita e, a partir disso, os centros de recuperação especializados em despetrolização da fauna possam ser acionados. Na nossa técnica, na nossa nota técnica, a gente tem uma lista desses centros especializados nisso que está localizado em todos os estados afetados, né? Então, assim, a CNM entende que os municípios são os que mais sofrem, né, com os prejuízos causados por esse desastre, e por isso estamos orientando, né, como proceder. Para entender um pouco mais sobre a situação, eu vou chamar o Kennedy Miranda, que é assessor de Relações Institucionais do município de Maragogi, para falar um pouco sobre como que foi a situação lá no município, como é que foi a resposta e como é que está agora. Bom dia, Sofia, bom dia, Johnny, bom dia a todos que estão nos assistindo através deste grande canal da CNM. Em nome do prefeito Dr. Fernando Sérgio Lira, eu quero agradecer ao nosso presidente Harold aqui da Confederação, a você, Sofia, que tem feito e a equipe do meio ambiente da CNM, que tem feito um grande trabalho, tem sido parceiro nosso. Seguinte, como todos sabem, Maragogi hoje é o segundo maior encontro, a procura dos turistas no estado de Alagoas, perdendo apenas para Maceió, que é a capital do estado, né? Temos lá belas praias, mais de 20 quilômetros de praias. Hoje é divulgado a nível internacional o nosso município de Maragogi. Portanto, a TAP, a Companhia Aérea Internacional, né, europeia, ela vai estar trazendo na capa da revista, da próxima revista de bordo dela, o município de Maragogi, as praias, as belezas naturais de Maragogi. E quero dizer que nós passamos, infelizmente, somos vítimas desse óleo que está hoje em vários estados brasileiros. Conforme você colocou, eu quero só fazer uma correção, Sofia, você falou 450 toneladas, são muito mais do que isso. Eu acho que são 4.500 toneladas, 4.500 toneladas. Desses 4.500 toneladas, quase 10% ficou em Maragogi. Ou verdade é o seguinte, mais de 10%, porque lá em Maragogi nós já retiramos, são dados da Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Gabriel Vasconcelos, que tem feito um excelente trabalho junto com a comunidade realmente abraçou. Então, eu estou passando os dados fornecidos pelo secretário Gabriel, que foram 600 toneladas já retiradas do município, a um custo de cada tonelada de R$ 1.000 por tonelada. Tem sido parceiro nosso lá no município o governo do estado, através do IMA, que deu praticamente um grande suporte, muito eficiente, atuante, chegou junto conosco lá no município, o IMA. Queremos aqui, em nome da Prefeitura de Maragogi, em nome do prefeito Dr. Fernando Sérgio, agradecer ao presidente do IMA, ao governo do estado, e fazer uma reclamação que, infelizmente, o governo federal, até o presente momento, não nos ajudou com um centavo. Tá? Graças a Deus não tivemos problemas de um turista passar por uma contaminação através desse óleo e tudo. Então não sobrecarregou, de certa forma, o nosso SUS, o nosso sistema, mas houve um prejuízo que hoje a rede hoteleira, donos de pousadas, donos de hotéis, restaurantes, tá, reclamam porque houve uma baixa de 40%. Portanto, o prefeito teve ontem aqui em Brasília, nós estivemos na Casa Civil, estivemos no Ministério do Meio Ambiente, falamos com a Secretaria de Pesca, falamos com o adjunto, o doutor João, na Secretaria de Pesca, falamos com Coimbra, lá no Ministério da Cidadania, fomos muito bem recebidos, o prefeito foi muito bem recebido, porque a marisqueira, aquelas senhoras que vivem lá na Colheita do Marisco, você colocou muito bem colocado aí a questão de fauna e flora, né? Foi afetado, porque ela hoje, a mídia divulgou e vem divulgando, da contaminação. E com isso, quem come um marisco, que vai para lá um turista, ele fica com receio de comer, sabe o seguinte, está sendo contaminado. Nós tivemos agora no Piauí, essa semana no Piauí, um fornecedor de marisco, ele devolveu para a associação 1 tonelada.
E fazer o quê? Esse marisco ele já foi pescado, esse marisco vai voltar e o consumidor não quer. Então, infelizmente, o município passa, todos esses municípios, não só em Maragogi, mas todos eles passam por esse desafio e por esse problema. O governo federal ele precisa estar mais presente. Nós tivemos lá a presença, e quero agradecer, do ministro Ricardo Salles. Nós tivemos em Maragogi a presença do presidente da Embratur, que tem lutado em prol, é nordestino, o Gilson. Então ele esteve lá, mergulhou, comeu uma lagosta lá em Maragogi, que, diga-se de passagem, é uma das melhores do Brasil, desculpa os outros municípios, tá? Mas ainda tem vestígio, Sofia, ainda tem, Johnny, tem vestígio lá. Por quê? Aquela, igual está chegando no Espírito Santo, aquela coisinha pequenininha, tá? Muito pouco, quase zero, mas infelizmente ainda tem. Tem lá ainda de 15 a 20 toneladas, 600 já foram retiradas. Mas ainda tem no município, depositado pelo município, armazenado lá, de 15 a 20 toneladas. E, igual eu já disse, brincadeira, mas é R$1.000 o transporte dessa tonelada. E quem está recebendo isso, Kendi? O município de Pilar, em Alagoas. O IMA fez um acordo, mas Pilar fica a 150 quilômetros aproximadamente de Maragogi. É transportado, né, por um caminhão basculante, né? E esse custo, de 15 a 20 mil reais hoje, ou é o município que paga, tá? Alguém tem que pagar isso. Então, o trade de Maragogi... Então, ainda tem uma continuidade, né, Kendi? Muito... o desastre ainda permanece, os efeitos negativos ainda estão, né, meio assim, estão mais a menos, mas ainda tem aí aquele prejuízo. Quem é que vai arcar com esses prejuízos? Né? E aí nós aqui estaremos também orientando como é que o procedimento que os municípios podem adotar a partir do momento que eles verificarem que tiveram vários problemas, principalmente os prejuízos causados pela remoção das manchas, que é a questão da limpeza. A gente vai orientar mais ou menos aqui como que os municípios podem adotar e como eles podem solicitar apoio, inclusive financeiro, tanto para a União como para os governos dos estados. Ótimo, Johnny. Por meio das defesas civis, a gente também pode solicitar esse apoio. E é importante mencionar também que, por ser um desastre de responsabilidade da União, do governo federal, pela característica dele, a União se pronunciou, né, por meio da Marinha, no dia 24 de outubro, falando que iriam ressarcir, né, todos os gastos que os municípios estão tendo, né? Na época, o presidente em exercício, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, visitou o Nordeste e prometeu a edição de uma medida provisória que era com o objetivo justamente de liberar esses recursos emergenciais aos municípios. Mas aí até agora não obtivemos nenhuma resposta. Então é importante que a CNM e todos os municípios fiquem atentos a isso, porque realmente os custos devem ser arcados pela União. Então eu chamo agora o nosso técnico Johnny para falar um pouco justamente sobre esses danos e prejuízos também. Para você, muito bem colocado, essa parceria ela é fundamental, porque hoje, dos cofres públicos, só do município de Maragogi, já saiu algo em torno de R$150 mil. 150 mil reais. R$148 mil, isso é fato, está lá contabilizado. Esse exemplo aqui mesmo já gastou R$150 mil a gente até cita Maragogi na nossa nota técnica. E o equipamento individual. Sim. Tem a questão dos voluntariados lá também, Kennedy? Tem. Foi fundamental a associação, né, de bugueiros, lancheiros, tá, mergulhadores, a comunidade, de certa forma, de modo geral, os próprios turistas abraçaram, tá? Então eu quero agradecer o apoio, aquela pessoa o anônimo, né, que muito nos ajudou, Maragogi, que vive da pesca, que vive do mergulho, que vive do turismo, e o que também não vive, viu o seguinte, é uma beleza natural, né, em Maragogi, diga-se de passagem, é contemplado com essa beleza natural. Deus, quando Caribe criou o né? planeta, ele premiou Maragogi, de certa forma, como diz muito bem. Eu acho que, na verdade, assim, não é o Caribe brasileiro, lá no Caribe que é Maragogi. Tá certo? Então, tá certo. Obrigado. Obrigado, Kennedy, pelas informações. Bom, na realidade, a gente aqui da CNM, da Confederação Nacional de Municípios, a nossa preocupação é auxiliar os municípios nessa questão, principalmente na questão de solicitar o apoio financeiro aos demais entes da federação. Sim. Então, por exemplo, nós verificamos que 116 municípios foram afetados pelas manchas. Destes, a maioria não informou realmente o quanto que eles tiveram de danos e prejuízos causados por esse desastre. Sim. É muito importante que eles
nos informe aos demais, lógico, os demais entes competentes, esse tipo de danos e prejuízos. Se eles, por exemplo, não conseguem fazer a avaliação dos danos e dos prejuízos causados sozinhos, eles podem solicitar o apoio para os demais entes também competentes, tanto do Estado como, no caso, do governo federal. Então, aqui, na área de defesa civil da CNM, a gente, no caso, sugere que eles entrem em contato com as defesas civis dos estados, né? E elas são muito atuantes. Sim. As defesas civis estaduais do Nordeste, elas são bastante atuantes, de todo o litoral do Nordeste, né? Em especial também, elas são referências. É lógico que a gente verifica também que o grande problema dos desastres relacionados à região Nordeste é a seca. Mas quando vem esses desastres, que é um desastre esse tecnológico, que nós, inclusive, dentro do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele é um desastre tecnológico. É um derramamento de produto químico no litoral. Né? Às vezes ele é de difícil de remoção, pelo fato da extensão. Se ele fosse num lugar pontual, seria mais fácil a sua remoção. Mas como ele se espalhou por todo o litoral, fica bem mais difícil. Obviamente, a gente tem que pensar muito na questão do trabalho em conjunto. A integração de todos os entes é super importante, é de suma importância. Os órgãos municipais de meio ambiente, os órgãos estaduais e federais e outros órgãos também de resposta. Então, as defesas civis, elas têm que estar atuantes. O importante é que dentro do Sistema Nacional de Defesa Civil, que é a Lei 12.608, isso eu falo até para o Maragogi, viu, Kennedy, que é o seguinte: vocês podem solicitar o apoio tanto da avaliação dos danos e dos prejuízos causados por meio da Defesa Civil Nacional e dos estados. Eles são obrigados, pelo Sistema Nacional de Defesa Civil, a dar a devida resposta e auxiliar vocês nessa resposta a esses desastres. Principalmente na questão da avaliação dos danos e também das respostas e, obviamente, acompanhamento das vítimas do desastre em si. Então, obviamente, todos os municípios, a gente tem certeza quase absoluta que todos eles tiveram algum tipo de dano ou prejuízo aos seus cofres públicos, né? Principalmente na questão da remoção. A gente verifica que dos 116 municípios que foram afetados, somente 14 decretaram situação de emergência. A gente sabe que tem uma preocupação dos municípios que estão afetados pela essa mancha da questão do turismo. Sim. Que na maioria o turismo realmente move o PIB dos municípios litorâneos. E a gente fica preocupado. Não se preocupem, essa questão de decretar a situação de emergência é o apoio legal, é a forma jurídica de você solicitar o apoio legal de liberação de recursos por parte dos demais entes, tanto do Estado como da Federação, para a recuperação das áreas afetadas. Né, para não ficar o prejuízo tão somente para a resposta por parte do município. Então, o governo federal, a União, por exemplo, por meio da Defesa Civil Nacional, se mostrou bem solícito, né, reconheceu dos 14 municípios sumariamente essa questão da sumária, a questão imediata de decretação, justamente para apoiar os municípios no que for necessário. A partir do momento que eles obtiveram o reconhecimento federal da situação de emergência, que essa é o desastre que é caracterizado, o que acontece? Ele pode solicitar um apoio devido ao governo federal de ressarcimento dos danos e prejuízos causados, principalmente na questão da limpeza, e óbvio que a gente tem que verificar que ainda é um desastre de efeito contínuo. A gente não sabe quanto tempo ele vai perdurar. Nós sabemos que o impacto pode, inclusive na questão do turismo, pode perdurar durante um bom tempo. Então a gente solicita, a sugestão é que você decrete a situação de emergência inicialmente, importante falar, né, do 116 é a sugestão, caso o município realmente tiver um impacto bem profundo, como é o caso de Moragogi, que só com a limpeza foi R$150 mil, como você bem mencionou, nós verificamos que o município teve esse prejuízo. Né? Então a sugestão da CNM agora, neste momento, decrete a situação de emergência e solicite o apoio ao Estado do governo federal. E se o município, com certeza, a gente já sabe que, como a gente já acabou de mencionar anteriormente, é um trabalho de união. Todo mundo tem que estar unido, todos os órgãos competentes. O voluntariado é muito importante, as pessoas, logicamente, todo aquele morador local, ele se sente também prejudicado, ele se entristece, ele se comove com a situação e ele quer resolver essa situação quanto antes, dentro onde ele, lógico, do convívio dele. Né, onde as pessoas, o impacto são bem severos e a gente que está aqui, a gente não verificou o quanto isso pode ter impactado tanto na vida pessoal deles, entendeu, como da família e da saúde de todos.
Né? A questão da alimentação, a gente viu que teve uma redução, como o senhor fez, uma redução de 40%, só no Maragogi, 40% dos hotéis tiveram algum tipo de prejuízo. Né? Obviamente, a gente tem que mencionar também que o turista ficou um pouco com receio, sim, mas a gente está aqui para informar para eles que, de repente, as praias já estão bem mais acessíveis do que eles imaginam, sim, né? A gente que não está lá na ponta, a gente não sabe. Se vocês que estão na ponta, inclusive o senhor já acabou de falar, tá tranquilo, você pode ir lá curtir suas férias no final de ano, né, o verão, que realmente a situação, a maioria desses municípios que já tiveram algum tipo de impacto, a questão da limpeza das praias já está quase resolvida. O problema é que eles tiveram algum tipo de prejuízo. Né, os seus cofres públicos foram impactados. E essa é a sugestão da CNM, decretar a situação de emergência para solicitar o apoio financeiro, principalmente na questão do ressarcimento. Não é questão nem de ressarcimento, é cobrir e restabelecer a normalidade o quanto antes. Né? Esse recurso vai ser essencial para ajudar os municípios nessa questão. Né? Então a gente verificou que só esses 14 municípios, 471 mil pessoas foram afetadas direta e indiretamente pela questão das manchas de óleo. São apenas 14 municípios que decretaram a situação de emergência, mais de 2 milhões de prejuízos, né, que eles tiveram. Eles anotaram, informaram aqui para o governo federal, diretamente para a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Desses 2 milhões de reais, mais de 1 milhão e 700 mil reais foi só com limpeza. Então essa é a nossa questão. Né? A União disponibilizou por meio do mapa, né, do Ministério da Agricultura, quase 60 milhões de reais aos pescadores, às pessoas que, no caso, os seguros, no mês passado, em novembro do mês passado, ele disponibilizou 60 milhões de reais para os pescadores que tiveram algum tipo de prejuízo com relação a isso aí, com relação à pesca. Né? É a parcela do seguro-defesa. É uma parcela do seguro-defesa, como diz aqui. Né? São mais de 60 mil pescadores que vão ser beneficiados com esse recurso. Né? E a Defesa Civil Nacional, por isso que nós verificamos, a Defesa Civil do Estado de Sergipe, ela atuou rapidamente na questão da resposta e solicitou o apoio imediato ao governo federal. E somente dos 9 estados do governo do estado do litoral nordestino, só o Estado de Sergipe que solicitou o apoio imediato. E de pronto a Defesa Civil Nacional disponibilizou para eles 2,5 milhões de reais para as ações de resposta. Então, essa é a nossa informação por meio da Defesa Civil Nacional e aqui a área por meio da Defesa Civil da CNM do IBAMA, e do IBAMA, todos os órgãos competentes, eles são obrigados a dar o devido apoio e suporte aos municípios afetados, porque são eles que são diretamente afetados pelos desastres. Né? Então, essa é a nossa informação. A gente pede para que vocês, no caso, né, os municípios, liguem, né? Se tiverem com a maior dúvida, podem acessar a nossa nota técnica, que está já disponível no site da CNM, né? Na nossa biblioteca, e também pode entrar em contato conosco aqui também. Né? Kennedy, a gente nos colocamos também à disposição do município de Maragogi. Tá? Nós sabemos que também vocês sempre estão aí, toda vez que a gente solicita alguma informação, alguma coisa, vocês já estão de pronto também, e aí isso é que é o trabalho, trabalho conjunto que é importante, faz a diferença, né? Então, no caso aqui, Sofia, eu só vou colocar nós colocaremos aqui nossos contatos aqui, né? Tanto da Sofia, da área de meio ambiente, como no caso também da área de proteção e defesa civil da CNM. Pode falar, inclusive, se você quiser. O e-mail da área de meio ambiente da CNM, caso qualquer município precise mais informações a respeito desse assunto, queira alguma orientação, é meioambiente@cnm.org.br. Nós também atendemos no número 61-2101 6038 e da área de defesa civil. A área de defesa civil tudo junto, @cnm.org.br. Né, o número da minha mesa aqui direto, estamos aqui para dirimir qualquer dúvida que os senhores tenham com relação, principalmente na questão da decretação de situação de anormalidade, é o 61-2101-6659. Estamos à disposição também. Mais alguma coisa a acrescentar? Eu quero apenas ressaltar que você, turista, talvez vai ouvir dizer que foi decretado o estado de emergência por parte do município. Mas isso não quer dizer que o óleo está lá na praia. Isso é uma ferramenta, conforme nós somos orientados aqui, muito bem orientados pelo Johnny e pela Sofia, é um mecanismo para que o governo federal ele devolva, ressarce aos cofres públicos o que o município gastou.
Então, a mídia, igual foi decretado lá em Maragogi, estado de calamidade, estado de alerta. Alerta Obrigado. máximo, né? Mas aí a mídia joga isso e você que tem uma reserva lá no hotel, numa pousada, está querendo ir para lá. Eita, o canal tal, o jornal tal me trouxe essa informação, já não vou mais. Ligue para a Secretaria de Meio Ambiente do município, procure saber, porque talvez a confusão, até explicar que isso é um mecanismo e que as praias estão limpas, a gente perde, você perde o seu passeio, você perde o seu momento de lazer, de folga, com a praia estando limpa. Né? Então não deixe de visitar as praias, está chegando aí agora o dezembro, né? O verão, janeiro, fevereiro, que é... Maragogi sempre trabalha nessa época com praticamente 95% o ano todo de taxa de ocupação, que realmente é uma cidade maravilhosa com suas praias lá. Então, eu coloco o telefone da Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do secretário, ele me autorizou, é o 829822-2300, o telefone celular pessoal do secretário Gabriel Vasconcelos, à disposição de vocês, Brasil, dos turistas. Vão para Maragogi, aproveitem. Tá? Lá a culinária fantástica, os hotéis maravilhosos, temos lá pousadas e hotéis, resorts com títulos e certificações de premiação internacionais. Tá? As praias por si só se falam, as belezas naturais, né, os recifes, os mergulhos, os passeios de catamarã, de lancha, de escuna, das jangadas. Tá? Então, assim, o festival, igual lá tem o Festival de Lagosta, né, é muito bom. Queridos, quero agradecer, Johnny. Ok. Quero agradecer, Sofia, em nome do município de Maragogi, na pessoa do prefeito Dr. Fernando Sérgio, por esse apoio, por nos dar essa oportunidade de vir aqui pedir esse socorro, tá? A confederação, que tem sido muito parceira de Maragogi e dos municípios, dos 5.500 municípios do Brasil. Muito obrigado. E deixamos a você, não cancele, vá para Maragogi. Vá ver que praia linda e maravilhosa. Olha, eu digo que eu sou mineiro e tenho Maragogi hoje como minha segunda cidade. Então, fui a passeio com a minha família e hoje me tornei um cidadão maragogiense. Então, vale a pena. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, Kennedy, pela participação, pelas informações. Então é isso, a gente gostaria de reforçar que as praias foram afetadas algumas praias só apenas uma vez e o processo de limpeza foi feito praticamente imediatamente. As que continuaram recebendo óleo também estão mobilizadas para a limpeza, então busque se informar, procure o município, procure a Secretaria de Turismo, procure a Secretaria de Meio Ambiente, se informe, procure a CNM, que nós temos informações também para oferecer a vocês. Pois é isso, é um desastre contínuo, é um desastre que estamos atentos, que a responsabilidade de atuação tem sido conjunta, mas que é importante mencionar que o governo federal é responsável, sim, por arcar com os custos, os danos e prejuízos que os municípios estão sofrendo, pois os municípios que estão na ponta, sentindo todos esses impactos. Então, sem essa articulação conjunta de governo federal, estado e municípios, a gente não vai conseguir lidar com esse desastre de uma maneira eficiente. Então, a gente reforça esse ponto e nos colocamos à disposição também para maiores dúvidas e qualquer orientação que for necessária. Muito obrigada por terem acompanhado a Roda de Conhecimento de hoje.